Olá, amigas e amigos, estamos aqui para mais um podcast. Doutor, por favor, porque você tem direito a não ter dúvidas. E hoje temos a visita ilustre de um colega de faculdade, cursamos do primeiro ao quinto ano, professor Abacuque Sodré, que vai falar sobre holding familiar. Bom dia, professor. Bom dia, meu amigo, meu irmão José Cavalcante, grande doutor, advogado, professor também, e muito grato pela oportunidade de estarmos aqui juntos para compartilharmos conhecimento para as pessoas, para que elas tenham a devida informação. Vamos falar um pouquinho do currículo do professor Abacuque, para que vocês possam conhecê-lo melhor. Aqui não tem tudo o que o qualifica, mas é apenas um resuminho. O professor Abacuque é advogado, bacharel em Direito pela Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo, onde tivemos a oportunidade de estudar juntos, né? É mestre e doutor em Direito pela Universidade de São Paulo, USP. Pós-graduado em Direito Corporativo e Compliance, Direito Imobiliário e tem MBA em Negócios Imobiliários. É professor de Direito Societário, corretor de imóveis e agente autônomo de investimento. Então aqui vocês podem ver pelo currículo do professor Abacuque, que ele atua tanto na área societária quanto na imobiliária, o que o qualifica assim, para falar com plena autoridade sobre esse assunto que é holding familiar. Uma coisa que pouca gente hoje conhece, mas que hoje vocês vão ter a oportunidade de saber um pouco mais do assunto. Professor, o que é uma holding familiar? Holding familiar, José, significa uma empresa de participações, mas no Brasil a gente tem uma adaptação dessa empresa de participações. Ela passa a ser uma empresa patrimonial, ou seja, uma empresa que tem por objeto ali gerir o patrimônio das pessoas no dia a dia. Então, é um momento em que a pessoa faz um planejamento sucessório e societário. Sucessório, porque ela pensa no futuro, e societário, porque pode ser que aqui no Brasil, como a gente tem uma economia cicloidal, uma economia que uma hora você está lá em cima, outra hora você está lá embaixo, é importante você também fazer ali uma organização patrimonial para que você não seja afetado pelas intercorrências da economia que a sua empresa possa sofrer, né? E essas holding familiares têm sido usadas assim muito comumente para fugir, escapar, né, daqueles problemas, demora, altos custos dos inventários, né? Então, como que isso se aplica? Como que se pode utilizar esse instituto da holding familiar para assim atenuar, né, essas questões dos inventários? Então, Zé, nós temos dois custos de transação que a gente normalmente controla quando a gente faz uma holding familiar. Você, meu amigo, minha amiga, eu acho que é importante você pensar nisso. Sempre fazer um trade-off, um cálculo de custo e benefício na hora de tomar a sua decisão. Que é, primeiro passo, você precisa entender que no momento da morte de um parente seu, ou até a sua morte no futuro, porque a morte é certa, infelizmente, é, você ou seus parentes vão ter um momento de luto. E hoje você tem aí 90 dias corridos para fazer o inventário. Se você não fizer, você vai tomar uma multa de 10% no primeiro mês e de 20% a partir do segundo mês. Do ITCMD. Hoje, aqui em São Paulo, por exemplo, a gente tem 4%, mas o limite é de 8%. Esse limite é fixado por uma resolução do Senado Federal. O tributo, então, só para a gente explicar, o tributo é um tributo de natureza estadual, ITCMD, Imposto de Transmissão, Causa-Morte e Doação, ou seja, ele se aplica tanto para os casos de inventário, quanto também para os casos de doação. Então, você tem ali, nesse momento, que fazer o inventário. A transmissão se dá causa-morte. Mas como eu evito isso? Você pode se perguntar. E aí eu tenho a resposta para te falar. Você pode fazer uma doação em vida, se você tem um patrimônio pequeno, você faz a doação em vida com reserva de usufruto. Quando da morte do doador, os donatários consolidam a propriedade plena. Essa é uma medida. Mas se você tem muitos imóveis, se você quer ter um controle melhor dessa situação, lembrando que se você faz a doação com reserva de usufruto, você perde o poder de poder vender aquele imóvel. A holding é uma empresa, então, onde você vai integralizar o seu patrimônio. Esse patrimônio vai ficar ali consolidado, ele pode estar no ativo imobilizado, quanto no ativo circulante. Se
ele virar no ativo circulante, significa que você vai poder comprar, vender. E se você doa as cotas com reserva de usufruto, você mantém durante o usufruto o poder político e econômico de uma empresa. O que significa? Significa que você pode gerir, administrar, comprar, vender tudo em nome da sociedade. Então, enquanto você estiver vivo, você sendo administrador, usufrutuário, você vai poder ter todos os recursos materiais, financeiros e econômicos da empresa ao seu dispor, podendo comprar ou vender os imóveis que forem necessários. Então, por isso que eu recomendo que a holding familiar é um mecanismo de planejamento societário e também que dá maior liquidez a quem está fazendo esse planejamento, se ele ou ela concentra a possibilidade de ter o usufruto dessas cotas. Em que casos assim que vale a pena, né, constituir uma holding familiar? Para quem é necessário um mínimo de número de imóveis, de patrimônio? Assim, em que caso que é viável e recomendável fazer? Normalmente a gente recomenda, se você tem mais de um imóvel, ou se você tem um imóvel, pode ter um imóvel, um único imóvel, desde que esse único imóvel seja de um valor muito absurdo, seja de um valor muito grande. Por quê? Se ele for de um valor muito grande, você integraliza ele na holding e você vai doando as cotas para os seus filhos e seus parentes, para quem você quiser, anualmente no limite da isenção. Hoje, por exemplo, no estado de São Paulo, você tem 2.500 UFESP, que representa mais ou menos uns 70 mil reais. Então, todo ano você vai poder doar até 70 mil reais em cotas. Se você tivesse aquele imóvel no seu nome pessoa física, cada vez que você doasse uma cota do imóvel, você teria que pagar o custo de uma escritura pública, de um registro. Então, não compensa você ficar fazendo doações parciais. E o imposto também, né? O E o ITCMD, que é TCM, sobre doações também, né? sim, mas a gente está falando no limite da isenção. Certo, certo. Se eu fizer a doação no limite de isenção, eu não pagaria o imposto, mas eu ficaria pagando, cada vez que eu tivesse uma alteração, eu Uma pagaria escritura, matrícula, exatamente. Quando eu tenho uma sociedade, eu só altero na junta comercial. Então eu faço a alteração. E a alteração, você vai pagar ali, no máximo você vai gastar com um contador R$ 1.300 para fazer uma alteração contratual que perto do valor do imóvel, ou que você gastaria com escritura e cartório, não teria nenhum tipo de custo elevado, né? Certo. E para quem assim tenha 2 imóveis ou 3 imóveis, quais são assim os custos iniciais para constituir uma holding familiar? Então é importante, meu amigo e minha amiga, que você tenha em mente que você precisa saber o que você quer fazer. Aí a gente sempre fala, vamos fazer trade-offs. Que quando eu falar para você trade-offs, eu estou te falando de cálculo de custo e benefício. Sempre cálculo de custo e benefício. O que você quer? Você quer imunidade tributária do ITBI? Se você não quer pagar o mínimo de TBI possível, que hoje, a partir da decisão do Supremo, você vai pagar apenas o ITBI da diferença entre o valor que consta da sua declaração de IR pessoa física, que infelizmente não é possível atualizar, salvo se for algum tipo de benfeitoria. Você faz essa declaração, sobe o bem, integraliza ele pelo valor declarado, e você vai pagar uma diferença, se houver diferença, com o valor venal. Se não houver diferença, você não vai pagar. Agora, por que isso? Você pode me perguntar. Por quê? Se você sobe pelo valor de mercado ou pelo valor venal, você vai pagar ganho de capital. Então é melhor pagar sobre a diferença 3% no máximo, 3 a 4%, que é o máximo de alíquota dos ITBIs, do que pagar 15% de ganho de capital. Então, assim, a gente sempre faz um cálculo de custo e benefício. Se eu quero ter essa economia do ITBI, eu vou precisar constituir uma holding pura, ou seja, uma empresa só de participações, e ela não vai poder ter atividade imobiliária, nem locação, nem compra e venda de imóveis, por 3 anos. Depois desses 3 anos, feitas as declarações certinhas, sem atividade econômica, o que você vai fazer? Você vai alterar essa holding para ela se tornar uma administradora de bens próprios. Nos termos do artigo 37 do CTN, você vai ter demonstrado que você não tinha atividade típica de administração de bens próprios. E depois dos 3 anos você ganhou essa imunidade, teve ela homologada, fiscalizada, você vai ter uma economia de ITBI e posteriormente vai poder mudar o objeto da atividade e administrar os seus bens de forma Essa adequada. economia seria só assim visando
seria visando a você, por exemplo, o proprietário que ele costuma fazer muita compra e venda, é viável nesse caso. E não aquele proprietário que compra imóvel e deixa parado lá, fica a vida inteira. Como que se... É melhor para o proprietário que deixa parado. Aquele que compra e vende, infelizmente, esse eu recomendo que ele já faça administrador de bens próprios e ele assuma o custo do ITBI. Por quê? Porque ele tem a volatilidade, ele tem ali a alternância. Ele não fica muito tempo com bem, ele é um típico investidor. Ele compra um imóvel, depois que ele compra esse imóvel, ele espera uma valorização e já vende, por quê? Porque ele quer ter o ganho mais rápido. O bom da holding é que você não vai pagar um lucro imobiliário de 15%. Você vai pagar no máximo, se você tiver uma empresa cujo objeto for administração de bens próprios, você vai pagar 6,74%, em média. Então, se essa empresa tiver no lucro presumido e o bem tiver no ativo circulante, é importante. Você precisa integralizar o bem. Esse bem, uma vez integralizado, o contador precisa alterar essa operação de integralização, ou seja, do ativo imobilizado para o ativo circulante, para que você mostre para a Receita Federal que aquele bem ele está disponível para compra e venda. Senão você vai pagar 34% de imposto. Então precisa saber fazer a operação de forma adequada, tanto do ponto de vista jurídico quanto do ponto de vista contábil, para você não sofrer nenhum tipo de prejuízo. E as empresas que estão se dedicando assim a construir essas holdings, elas estão proporcionando uma assessoria tanto jurídica quanto contábil? Porque não dá para... Acho que as duas coisas estão bem casadas aí, no caso, né? Sim, você precisa ter uma equipe multidisciplinar para fornecer tanto um trabalho contábil quanto um trabalho jurídico. Por quê? Como eu falei, se você pedir, por exemplo, a imunidade, você vai ser fiscalizado pelo município que você pediu a imunidade. Então, provavelmente aqui em São Paulo, na capital, por exemplo, você recebe a fiscalização via a caixa do e-mail que está registrada na prefeitura do município de São Paulo. Então, se você não tiver um contador que acompanhe isso, você pode sofrer a fiscalização. Você não entregar os documentos, o que vai acontecer? Logo depois, o município caça a imunidade e ingressa com automaticamente com uma execução fiscal. Sobe para a dívida ativa E cobra uma multa. e cobra uma multa. A multa de 20% a 30%. É um valor alto. E essas holdings familiares assim que têm um objetivo assim mais claro, né, de evitar o inventário, né? Elas podem ter apenas imóveis ou, por exemplo, se a família tem uma empresa, essa empresa pode ser controlada por essa holding também? Então, aqui Zé, é um ponto muito importante que a gente fala no planejamento. E aí por isso que é importante ter os conhecimentos também do mundo empresarial e dos investimentos. Primeiro ponto, a holding ela pode ter não só imóveis, mas veículos, dinheiro, ela pode concentrar patrimônio. É muito importante. Agora, uma coisa que eu não faria é colocar cotas da empresa nessa holding patrimonial. A gente sempre desenha para os clientes o seguinte ponto. De um lado, eu tenho a holding patrimonial, onde eu concentro o patrimônio, e de outro, eu tenho a chamada holding operacional. Se eu tenho uma empresa grande, eu não vou deixar o meu cliente ficar exposto na pessoa física. Porque aqui no Brasil, tipicamente, o que acontece? As pessoas estão acostumadas a estarem no regime do Simples. O Simples Nacional, é um regime simplificado do ponto de vista tributário, em que você tem uma alíquota lá que começa em 4,5% e vai até 30%. O Simples tem uma restrição, ele só admite que a pessoa jurídica tenha como sócio pessoa física, pessoa natural. E aí a pessoa fica exposta. Quando a empresa está no regime do lucro presumido ou do lucro real, a gente recomenda que ela tenha uma holding operacional. O que é uma holding operacional? É uma empresa, imagine, você tem a sua empresa, José Cavalcante Miranda. Aí você está lá, estabelece, tudo bem, estou aqui. Aí você migra do simples para o lucro presumido. O que eu faria? Eu falaria, José, vamos colocar aqui a Miranda Participações para ser dona da sua empresa operacional, aquela que opera lá embaixo. Por quê? Para você não ficar exposto para problemas tributários, problemas trabalhistas, até para evitar a sua desconsideração direta da personalidade jurídica. Então você sai de uma exposição. Então, para efeito de uma empresa, eu criaria uma holding operacional, que ela vai passar a gerir ali as operações empresariais. Então você pode ter uma holding operacional para ter as empresas do grupo e gerir essas empresas, e uma holding patrimonial. A gente separa operação
de patrimônio, para que não haja ali, havendo algum problema, ou ainda havendo alguma intercorrência, como nós falamos, a economia é cicloidal. Uma hora você pode ter muito lucro, outra hora você pode ter perdas na empresa. E aí você não gera uma comunicação de patrimônio, porque hoje, além da desconsideração da personalidade jurídica, se você tem uma empresa grande e ela vai à falência, o juiz pode querer estender os efeitos da falência para as pessoas naturais dos sócios. E se você não tem uma holding, ou se essa holding está em seu nome, não dos proprietários, essa extensão ou essa desconsideração pode chegar no patrimônio pessoal dos sócios. Então, quanto custa, se entre despesas e impostos, transferir um imóvel para a holding? Né? O custo aproximado pode ser percentual, é claro, né? Então, hoje, a princípio, você vai gastar entre 30 e 50 mil normalmente para fazer a holding, porque não é só holding e também acordo de cotista, com um advogado e contador, porque é preciso fazer um negócio muito bem feito, como eu falei já até para você em off, eu tinha um cliente que a gente fez um orçamento para ele para fazer a holding, ele não quis fazer a holding conosco, foi fazer com um terceiro, esse terceiro não sabia, não tinha experiência em fazer a holding. Depois de alguns meses, veio a multa da imunidade tributária pedida de forma inadequada, R$800 mil, porque ele tinha 6 imóveis. Então, é preciso saber se organizar. Então, você tem um custo ali inicial com advogado e contador. Esse custo a gente pode excluir. Se a gente pensar nos imóveis, você vai pagar o registro, que é proporcional ao valor do imóvel. Tem uma tabela fixa ali. Se você vai subir pelo valor de declaração, da sua declaração da pessoa física ali no IR, vai ser um valor baixo normalmente, deve gastar 3 a 4 mil por imóvel, mais ou menos, e você vai ter que ter um contador, e isso é importante, que você tenha um bom contador que acompanhe as fiscalizações, especialmente se você pedir a imunidade, e faça as devidas declarações, faça o balanço, o balancete, e também as operações. Um ponto importante, essa empresa não funciona no simples. Então é uma empresa que vai funcionar no lucro presumido. Ela é importante, por isso é importante que você tenha um bom contador que saiba administrar esse tipo de empresa. E a administração da holding familiar deve ter um administrador, né, que é responsável. Ele obrigatoriamente tem que ser um membro da família, um herdeiro, ou se pode contratar um terceiro para administrar isso e ser o responsável legal pela empresa? Como é que funciona isso? Então, você tem duas opções, Zé. Você pode ter lá o sócio administrador, que pode ser um sócio, então normalmente vai ser um sócio. Então vai ser um familiar. Você tem a opção de ter só administradores profissionais, então você pode ter um administrador chamado administrador fiduciário, que é alguém que é o responsável legal pela empresa. Você pode ter um sócio e um administrador fiduciário. Você pode ter o sócio e um procurador, que é esse procurador, ele não vai figurar no contrato social, mas ele vai ter uma procuração pública para agir em nome da empresa. Então você tem várias opções possíveis. Você pode também ter uma holding cujo beneficiário seja uma offshore no exterior. Imagine que aí o beneficiário é uma offshore, e na offshore, normalmente, hoje, se for BVI, se for Cayman ou se for Delaware, normalmente esses estados, tanto o estado de Delaware nos Estados Unidos, quanto os estados ali da América Central, eles exigem hoje uma diretoria fiduciária. Então, o beneficiário final não vai aparecer no Estatuto Social, que ele vai só aparecer lá no final para efeito contábil. Normalmente vai ter uma diretoria fiduciária. Essas offshore são empresas constituídas no exterior, né, para obter benefícios fiscais, às vezes até fugir da alta tributação, né, que tem no Brasil. Normalmente se constitui esse tipo de situação porque, diferentemente do Brasil, em que você precisa fazer a doação das cotas, você pode afastar o beneficiário, por exemplo, em BVI, se ele estiver doente. E aí você não faz a doação, você só muda o beneficiário, não tem imposto de doação. Só que tem um custo, $10 mil anuais para manter uma empresa dessa. Então você precisa ter um patrimônio razoável para você ter essa situação. Mas, como eu falei,
Você pode ter uma offshore se você tiver muito patrimônio e aí você faz o controle operacional disso para ninguém saber quem é o beneficiário, guardar, proteger seu patrimônio, tudo certinho. Se você tem uma empresa pequena, você vai fazer aqui uma holding aqui no Brasil e o beneficiário vão ser as pessoas físicas normalmente sem nenhum problema. Certo, agora, quando se fala assim em holding familiar, assim, com vistas a assim, a fugir um pouquinho dessa zona nebulosa aí dos inventários, né? Que eu acredito que na nossa experiência do direito, as duas ações mais difíceis e complexas são inventário e uso capião, né? As que dão mais trabalho e nunca se sabe quando vai acabar. Sabe que quando começa, tem que começar em 60 ou 90 dias, depende do estado, né? Mas não se sabe quando acaba, né? Então, é aconselhável que se constitua essa holding familiar. Quando se está numa idade assim mais tenra, quando se é mais novo, ou quando já se está um pouco mais velho, já tem uma previsão estatística de um falecimento mais assim, em menor tempo, né? Quando que se recomenda fazer isso? Então, a holding familiar, Zé, a gente tem o seguinte ponto. Em geral, a gente recomenda que você faça o quanto antes, porque é uma questão de organização. Se eu for doar, imagina, eu tenho meu filho, o Benjamin, ele é pequeno. Hoje eu tenho 37 anos. Se eu for doar para ele em vida, vou constituindo patrimônio, vou doando para ele em vida no limite da isenção, eu fiz um cálculo de custo e benefício que não estou pagando o ITCMD. Eu estou todo ano indo ali fazendo a doação no limite da isenção. Fiz uma organização perfeita. Estabeleci um acordo de cotista que ele se obriga a casar, por exemplo, em separação de bens. Se ele tiver irmãos ou tiver alguma situação que toda decisão seja unânime, então estabeleço a governança. Faço tudo certinho. Já tenho ali algo planejado, o verdadeiro planejamento. Quando algumas pessoas chegam para a gente em determinada idade, lá no escritório, a gente fala, ó, infelizmente não dá, às vezes a pessoa tem um patrimônio muito grande e fala, se eu levar 10 anos para ficar doando essas cotas, vai ter um problema. Então a pessoa vai ter que pagar o ITCMD. Ela só não vai ter o custo ali da morte. Qual que é o custo da morte? É o do luto. A pessoa faleceu, aí você tem que correr para fazer o inventário. Não. Ela já doa de uma vez, ela vai gastar com o ITCMD, e hoje, antes da reforma tributária ainda, a gente tem um ITCMD um pouco mais baixo. Aqui em São Paulo, por exemplo, está no mínimo de 4%. Você faz essa doação planejada, você consegue saber, ó, tem um recurso, tem liquidez. Como até você falou efetivamente, Zé, às vezes as pessoas têm muitos imóveis, têm muito patrimônio imobilizado e chega na hora de fazer o inventário, ela não tem dinheiro, aí vai ter que vender um imóvel a preço de banana, não vai conseguir ter um retorno muito fácil. Então, se você faz o planejamento, e hoje, por exemplo, no estado de São Paulo, se permite parcelar o ITCMD em até 12 prestações. Então, se você tem lá uma renda fixa, você está vivo ainda, como instituidor da holding, você pode pagar parcelado esse ITCMD que você está doando em vida, está tudo organizado, e quando você falecer, o usufruto cessa, e começa ali a propriedade real. E uma coisa que é muito importante, que eu lembrei. Hoje, como que funciona? Quando você faz um inventário, você normalmente tem os pais e os filhos. Quando um dos pais falece, um dos filhos já recebe parcialmente metade do bem dos pais, pelo regime da comunhão parcial de bens. Quando eu constituo a holding, eu posso atribuir para o cônjuge super-se um inventário vitalício, ou seja, só vou passar o patrimônio para os filhos efetivamente quando houver o falecimento do último cônjuge, para que seja o ideal, porque quem construiu o patrimônio de fato e quem deve gozar, em geral, assim, do ponto de vista racional, seria o cônjuge. Então, ali você pode estabelecer que os cônjuges, enquanto eles viverem, eles têm usufruto vitalício. Se falece um, o usufruto permanece de 100% em relação ao outro, e os filhos só vão ter a nua propriedade consolidada, em propriedade plena das cotas, e poderem administrar de acordo com o acordo de cotistas ou de acionistas, dependendo da holding formada, se é uma SA, se é uma limitada, a partir da morte ou do falecimento do último cônjuge.
Que a SA muita gente desconhece, mas a SA não precisa ser empresa de capital aberto, pode ter SA com 2 pessoas, né? Exatamente. Então a holding poderia ser até uma SA. A única questão é que a SA você vai ter um custo um pouco maior. Os destinatários beneficiários são desconhecidos porque eles ficam no livro de ações, mas você precisa integralizar pelo menos 200 mil em dinheiro. Então você precisa ter alguma parte em dinheiro que precisa ser integralizada. Então esse é o custo de uma SA. Fora que o custo contábil é muito maior. Normalmente as SAs são do lucro real para que elas tenham maior funcionalidade, maior transparência. Então tem uma série de regras que ela precisa observar. E aquilo que você falou, exatamente, Zé. Normalmente as holdings são sociedades anônimas de capital fechado, ou seja, tem os sócios delimitados, os acionistas são delimitados, não é aberto, não tem ali uma oferta pública como acontece nas sociedades anônimas de capital aberto, que é o IPO, né? Então agora, quando assim, se a holding é constituída com alguns titulares que são membros da família, né? E um deles falece, não teria que entrar na questão do inventário para transferir a cota de um para o outro, já é possível fazer um planejamento de forma que isso já esteja previsto. Então, vamos imaginar o caso de um filho, que ele tenha recebido a nua propriedade. Se ele recebeu a nua propriedade, infelizmente no Brasil não vai ser possível, vai ter que se fazer o inventário dele. Mas a tendência, a gente, da ordem natural das coisas, é que os pais vão primeiro do que os filhos. Só que nem sempre isso acontece. Pode ser que os filhos, por uma eventualidade ou um problema, possam ir primeiro. Aí, nesse caso, vai ser obrigatório fazer o inventário do filho para os pais ou para os filhos desse herdeiro que veio a falecer. Infelizmente, no Brasil, não é possível fazer essa alteração. E aí, por isso Por que... meio de contrato, não é possível. Por meio de contrato, não. Então, por isso que é necessário, se ou ele faz a doação para os herdeiros dele direto, e aí ele não vai deixar de ser no proprietário, e os filhos vão ser os O no proprietário, para explicar assim, para uma maneira mais simples, seria quem? Quem não tem os poderes, ele tem a propriedade futura, ele vai ter uma propriedade futura quando o seu instituidor, no caso o doador, falecer. Então ele vai consolidar ali os poderes de usar, gozar, dispor e reaver. O usufrutuário ele pode gozar, usar, ou seja, ele vai poder usar plenamente, vai poder alocar um imóvel, vai poder vender um imóvel da sociedade, ele só não vai poder vender as cotas dele. Então ele usa o poder político e econômico da empresa, mas ele não pode vender as cotas. Já no proprietário, ele pode vender as cotas desde que se mantenha o usufruto ou tenha a anuência do usufrutuário. Seria mais ou menos como o locador com o inquilino. O locador é o no proprietário, ele não pode usar o imóvel, né? Sim, E o exatamente. inquilino, ele usa o imóvel, mas ele não é dono, ele não pode vender, não pode... então, o no proprietário é aquele que é dono, mas não está podendo usar naquele momento. Por isso que ele Exatamente. está nu. Exatamente. Ele ficou nu em relação à propriedade, né? Perfeito, não, perfeita analogia, não, é exatamente isso. E aí precisa ter um controle muito bom e uma gestão muito boa. Daí o acordo de cotistas. Por isso que a gente fala, não basta fazer a hold. A governança, que é a relação interna, como a empresa vai operar, como ela vai funcionar, depende do acordo de cotista. Então, ali no acordo é que vai ser estabelecidas as bases de como a empresa vai ser administrada, quem de fato tem os poderes, apesar de não constar do contrato social ou não, como vai ser gerido, quem vai ser aceito, se vai ser aceito, se o herdeiro falece, se vai ser aceito o cônjuge ou não, porque ninguém está obrigado a ser sócio de outra pessoa. A pessoa, imagina, aquele herdeiro, aquele filho faleceu, ou ele tem um cônjuge só, o que vai acontecer? Vai ser feita uma valuation das cotas daquela pessoa, vai ser depositado em tesouraria, o que é isso? Vai ficar disponível o valor que a pessoa teria direito pelas cotas, mas ela não vai poder participar da sociedade se o acordo de cotista e o contrato social vedarem ali ou proibirem a entrada de outro sócio que não seja os filhos ou herdeiro ou os membros da família. E essa avaliação, quando ela é feita, ela é claro que pode ser contestada pela pessoa, né, interessada, e esse dinheiro que é depositado fica à disposição para ela retirar de imediato ou tem um prazo para que ela possa retirar? Então, o acordo normalmente
Na prática, ele diz que vai ser feita a avaliação e a sociedade pagará, porque a sociedade é a devedora, não os sócios, pagará ao herdeiro isso em 10 parcelas com 2 anos de carência. Normalmente, essa é o padrão, o costume, a regra consuetudinária de mercado para qualquer operação Isso não é societária. fixado em lei, é mais costume mesmo. Costume, é um costume de mercado. E assim, como é que se processa numa holding familiar essa distribuição das cotas sociais? Você pode deixar um membro da família com mais cotas, com menos cotas. Por exemplo, porque tem testamento, né? Vamos supor que eu tenho um imóvel, 2 imóveis, 3 imóveis, e eu posso já separar, que eu quero contemplar um filho, por exemplo, que seja doente, incapaz, necessite de mais recursos. Não, eu quero deixar esse imóvel aqui para ele, para que a renda desse imóvel seja dele, para pagar os custos médicos, né? Então eu posso fazer até 50% do meu patrimônio, eu posso destinar para quem eu quiser. E no caso dessa holding familiar, é possível também, na Constituição, fazer uma distribuição de forma que eu possa privilegiar um dos meus herdeiros? Sim, é possível fazer uma distribuição assimétrica. Então, como se trata de adiantamento de legítima, você também está atrelado à mesma regra. Você pode distribuir livremente 50% e os outros 50% você tem que garantir a legítima. Então, porque é adiantamento de legítima. Então, 50% você pode estabelecer e no acordo de cotista você pode dizer, se houver liquidação da sociedade, esse imóvel ficará para determinado filho. Você pode, por isso que é importante o acordo de cotista. O acordo de cotista ele vai regular até os casos de liquidação. Se tiver uma liquidação, esse imóvel aqui não pode ser vendido. Você vai estabelecer também uma coisa que é importante, que você pode colocar lá, cláusula de incomunicabilidade com o cônjuge. Ou seja, ali, além de você estabelecer a obrigação que os herdeiros se casem pelo regime da separação total de bens, você já impõe ali a cláusula de incomunicabilidade. Ou seja, o cônjuge do herdeiro não receberá ainda que ele não vai receber a herança ainda que ele se case pelo regime da comunhão parcial de bens. Por quê? Porque vai haver uma cláusula de incomunicabilidade estabelecida no contrato social. Aí não basta estar no acordo de cotista. Precisa Então, que também já estar no existe nas contrato. relações cíveis quando se recebe uma herança, o cônjuge não participa, né? A Exatamente. herança não se transmite para o cônjuge, vai na linha reta, né, para os descendentes. Exatamente. Então, tem outra questão também que estava me ocorrendo aqui, mas eu acho que na conversa acabei esquecendo. Isso acontece, né? Estamos aqui. Mas a gente vai ter várias oportunidades de falar sobre esse assunto. Acho que é um assunto bem complexo. As pessoas não estão acostumadas ainda com ele. É um instituto mais ou menos novo, né? Eu acho que tenho ouvido de hoje familiar de 2 anos para cá, que tem, talvez já houvesse antes, mas não com tanta divulgação, né? Mas uma questão assim também interessante é que quando eu faço uma holding familiar para evitar custos de inventário, né? Eu tenho que antes fazer um cálculo, né? É necessário fazer um cálculo, me consultar com um contador ou com um advogado. Como que eu faço isso? É importante você entender qual é o patrimônio que você tem. Primeiro, eu sempre falo, a holding ela é um mecanismo, ela não é um fim em si mesmo. Ela é um meio para atingir um fim. Então você precisa fazer o quê? Fazer um parecer antes, consulte um planejador financeiro, pode ser um advogado, pode ser um contador, pode ser uma equipe multidisciplinar, que é o que eu recomendo sempre, que você faça ali o cálculo. É viável pelo patrimônio que eu tenho? Quanto eu vou gastar? Eu tenho disponibilidade patrimonial? E aí eu sempre falo, no mínimo hoje, se você não tem condições de fazer uma holding, faça um seguro de vida. Eu falo, meu pai faleceu em 2012. Eu não teria condições de pagar o inventário, nem eu, nem minha mãe, nem minha irmã, mas com o seguro de vida que meu pai deixou, além de pagarmos as despesas de inventário, a gente teve um capital, ele ficamos injetado com um capital para poder nos organizarmos ali com o falecimento dele. Então, entendo que um seguro de vida é um elemento importante que você tem que agregar no seu planejamento societário. E além da holding, a holding é uma viabilidade. Precisa ver se é viável, se é compatível com o seu patrimônio e se você vai ter recursos para arcar, porque não adianta também adotar uma postura, né, Zé,
que você não vai conseguir suportar depois. Porque, como a gente falou, precisa ter um advogado, precisa ter um contador, para que você se organize e tenha os melhores resultados possíveis, né? Então vamos falar assim em números assim práticos, né, e mais ou menos claros. Você já falou um deles, é necessário para viabilizar uma holding que haja pelo menos 2 imóveis, ou então um imóvel de um valor expressivo, né? Então, em valores, tanto para o caso de 2 imóveis ou um imóvel de valor expressivo, qual que seria assim o mínimo para as pessoas pensarem, eu posso pensar em fazer uma holding de início, porque abaixo disso nem dá para pensar. Como eu falei, a princípio você vai gastar aí 50 mil para instituir a holding, normalmente. Você vai depois pagar uma manutenção, pelo menos para o contador, se você for usar só o contador, de um salário mínimo em média aí hoje no Brasil. É o valor básico que você pode receber entre meio e um salário mínimo, depende do número de operações que você tiver. É, aí para realizar. Se você tem uma empresa de administradora de bens próprios, tem muita alocação, é claro que você vai pagar pelo menos um salário mínimo. E aí você vai ter também entradas recorrentes, né? Se é uma holding patrimonial pura, que você não vai ter entrada, você vai pagar o mínimo possível para você poder manter aquele patrimônio ali assegurado, né? E holding patrimonial pura é aquela que não vai usar imóveis para compra e venda, vai ficar parado ali. Nem para locação. Nem para locação. Nem para locação. E a outra seria uma holding mais ou menos operacional, mas com base no patrimônio imobiliário. Ela é uma administradora de bens próprios, né? A holding operacional, na verdade, é holding mas para empresas. Para né? empresas, pra exatamente. Agora ficou claro. Bom, o público está interessado também em saber sobre o assunto, né? Assunto novo, mas a gente conversou com algumas pessoas e elas têm algumas perguntas a fazer. Então vamos ouvir agora o público. Boa tarde, doutor. Miguel, cirurgião dentista do Rio de Janeiro. Gostaria de fazer uma pergunta. A manutenção de uma holding familiar não sai mais cara do que um inventário? Tudo bem, Miguel? Te agradeço pela sua pergunta, pela sua questão. É muito importante a gente entender. Então, o Miguel ele pergunta se o custo de uma holding familiar por anos não vai ser mais caro do que os 4%, no caso aqui de São Paulo, por exemplo, que você vai gastar com o inventário. Como nós falamos, tudo depende do tipo de holding que você tem. Se você tem uma holding que vai trazer recursos para você, você vai pagar menos tributos, por exemplo, na alocação, em vez de você pagar 27,5% da tabela lá do Carnê-Leão, você pagar 6,74% para receber aluguéis, você vai estar economizando. Então, você vai ter ali uma remuneração melhor. Então, nesse caso, no trade-off desenhado, no cálculo de custo-benefício, seria melhor ter uma holding. Se eu tenho uma holding pura e eu quero evitar só o inventário, é claro que eu vou ter custos, mas os meus herdeiros não terão esse custo. Lembra que quando você tem um inventário, as contas do Decujos ou da Decujos ficam bloqueadas. Então você não vai poder ter acesso, você tem que usar recursos próprios. Então tem esse custo de saber dos recursos próprios, do uso ou não dos recursos próprios. É claro que numa holding pura, se você olhar, vou ter o contador aí durante 20 anos. Claro que você vai ter custo, mas você vai evitar um custo de transação, de ter que correr durante o período de luto. Então, eu entendo que do ponto de vista racional, apesar de existirem custos, esses custos não superam os benefícios de uma holding, desde que você tenha feito uma análise bem adequada do ponto de vista patrimonial. Olá, doutor. Bom dia, tudo bem? Eu sou a Letícia, de São Paulo, e eu gostaria de saber se a holding familiar pode ser microempresa. Tudo bem, Letícia? Muito obrigado pela pergunta. Você perguntou se a holding familiar pode ser uma microempresa. Então, tudo depende do valor que você vai que você vai colocar na empresa. Se ela tiver um valor ali muito pequeno, é claro que ela pode ser uma microempresa. Hoje, se você colocar imóveis que tenham valores superiores a 1 milhão, com certeza não vai ser uma microempresa, vai ser uma empresa de pequeno porte. Então, depende do valor patrimonial que essa empresa vai ter. Então, se ela tiver um valor ali até R$500 mil, provavelmente ela
pode ser enquadrada ali como uma microempresa. As empresas que são enquadradas como microempresas ou empresas de pequeno porte, elas em geral podem figurar no Simples, mas a atividade de compra e venda de imóveis ou locação, ela não está enquadrada no Simples, não é uma atividade que pode ser explorada pelo Simples. Então ela é, tipicamente, mesmo que for uma microempresa, vai ser uma empresa que vai ter que estar regida pelo lucro presumido, porque, é claro, a sua taxa de administração ou seu ganho vai ser muito maior do que 4%. Então, eu recomendo que ela esteja ali no lucro presumido. Boa noite, meu nome é Cláudia Lisa, eu falo de Foz do Iguaçu e eu gostaria de fazer uma pergunta. Gostaria de saber se os herdeiros, eles também podem fazer parte da holding familiar ou somente os donos dos imóveis podem fazer parte? Obrigada. Cláudia, ótima pergunta, agradeço a pergunta. A pergunta diz respeito, quem pode participar de uma holding familiar, os herdeiros ou só os donos? A princípio, quando vai se instituir a holding familiar ou a holding patrimonial, você vai integralizar o patrimônio. Quem vai ser o você que vai integralizar o patrimônio? Vão ser os donos. Então, a princípio, quem vai participar são os donos. Aí, para que os herdeiros possam participar dessa holding, ou eles vão integralizar algum valor, algum outro bem deles, ou eles vão esperar o momento da doação. E aí, o momento da doação, lembrando que a doação ela pode ser com ou sem reserva de usufruto. Porque a gente sempre recomenda que seja com reserva de usufruto para aquela pessoa que não tem dívidas. Porque ela vai poder administrar enquanto ela viver, ou o cônjuge, enquanto os dois cônjuges viverem, a holding patrimonial ou holding familiar. Porém, se a pessoa tem dívidas, e aqui é o planejamento societário, não recomendo a instituição do usufruto, porque o usufruto pode ser penhorado, é objeto de penhora, pode ser objeto de penhora. Então, não recomendo para quem tenha dívidas. E se você vai ter dívidas, sabe que vai quebrar, lembra, a ação pauliana, se for um negócio válido, se for um negócio que é real, por isso a doação melhor, nunca a simulação. Simulação é algo que é nulo de pleno direito e pode ser discutido para sempre, mas se você faz uma doação, sabe que vai quebrar, não estou recomendando isso a ninguém, mas sabe que vai quebrar, artigo 178 do Código Civil, 4 anos de prazo decadencial para o credor querer desconstituir essa doação com base numa ação pauliana. Só complementar, esse prazo é da data da doação ou da data do conhecimento de que houve a doação? É da doação. A jurisprudência do STJ tem entendido que é do ato da doação. Então, ultrapassado 4 anos do ato da doação, porque a doação é um ato público, ela precisa ser feita por meio ou de escritura pública ou por meio da alteração do contrato social, dizendo que houve uma cessão de cotas não onerosa. Então, você tem duas opções. Você faz a doação, se for um imóvel, por exemplo, ela tem que ser por escritura pública. Se for cotas sociais, ela tem que constar de um documento público. Qual é esse documento público? A alteração do contrato social que diga ali que houve cessão não onerosa. Então, a partir daquele momento, o documento se tornou público. Então, a parte, lá com base no artigo 3º da LINDB, não pode alegar que desconhece o direito. Então, ali não é como se houvesse uma ciência inequívoca da sociedade. Esse é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, hoje, inclusive, decidido em sede de recursos repetitivos. Bom, professor e amigo Abacuque, né? Foi um prazer muito grande conversar com você. Já faz alguns anos que a gente não se vê pessoalmente, né? E eu queria te pedir para deixar o seu melhor contato, quem quiser conversar mais sobre o assunto, qual seria o seu melhor contato? Então, eu estou à disposição, todos os meus contatos estão lá no Instagram, no meu Instagram profissional, @profabacuque-sodré, @profabacuque-sodré, é o meu Instagram, você pode chegar, mandar uma mensagem inbox para mim, que eu vou responder para vocês dentro do possível, e meu objetivo aqui é ajudar pessoas. Zé, é um prazer inenarrável estar aqui contigo.
para poder compartilhar informações e ajudar pessoas. Acho que o nosso objetivo é sempre ajudar as pessoas a terem as melhores informações para que elas não errem. O objetivo é que o sábio, ele aprende de duas formas, errando e observando. Se você tem as informações certas no momento certo, isso evita que você erre. Não vamos cometer ou ter que ter o custo do erro. Vamos realizar o ato certo da forma certa. Eu acho que esse é o ponto fundamental. É verdade, é por isso que esse programa aqui está aqui para que vocês possam ter mais informação e aprender vendo a informação, né? Evitar o erro. Então nós tivemos aqui mais uma entrevista, né? Mais um podcast, doutor, por favor, com a honra de receber nosso colega, né? E amigo de banco de faculdade. E nós esperamos que vocês tenham gostado, que se inscrevam no nosso canal, ative ali o sininho para receber notificações, né? Temos programas toda quinta-feira. E também deixe aí o seu like, né? Para que outras pessoas possam se beneficiar do conteúdo. Até mais. Um forte abraço. Tchau, tchau.